19, Provérbios 19, a partir do versículo 1. Assim diz o Senhor: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, pega aquele que se apressa com seus pés. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas atraem muitos amigos, mas o pobre é separado de seu amigo. O versículo 8 vai dizer: o que adquire entendimento ama a sua alma. O que cultiva a inteligência achará o bem. E o versículo 16, para nós finalizarmos, diz assim: o que guardar o mandamento, guardará a sua alma. Porém, o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Amém? Então, a palavra de Deus, meus irmãos, vai trazer para o tema: quem guarda o mandamento, guarda a tua alma. Então, quem guarda o mandamento, quem guarda a palavra de Deus, guarda a tua alma. Porque, meus irmãos, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós temos que cuidar só de uma coisa: da nossa alma. Nós temos que cuidar de uma só coisa: da nossa alma. Porque a palavra de Deus começa aqui dizendo: melhor ser pobre, mas viver com integridade, viver nos caminhos de Deus. Porque você fazendo assim, você está juntando galardão no céu. A sua recompensa será no céu. Você será coroado com a coroa que Deus vai colocar na tua cabeça, a coroa da vida eterna. Então nós temos que nos preocupar com a nossa alma. Como é que se encontra? Como é que está a nossa alma diante de Deus? Como é que está a nossa alma diante de Deus? E aqui ele fala: quando nós guardamos os mandamentos, nós guardamos a nossa alma. E nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, este mandamento é verdadeiro e ele é profundo, porque realmente tudo se resume a isso. Você tem que amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, porque quem ama a Deus, agrada a Deus. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem ama a Deus, vive nos caminhos de Deus. Não vai para os caminhos do pecado, não vai para os caminhos errantes, o caminho que leva à perdição. Porque quem ama a Deus, reconhece a autoridade do Senhor, obedece à voz do Espírito Santo e teme ao Senhor. Porque o temor a Deus, meus irmãos, é agradar a Deus. É agradar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Agradar ao Senhor. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama o teu próximo, né, não vai agir errado com nenhum de que está à tua volta. Porque quem ama o teu próximo não vai, né, carregar mentira. Quem ama o teu próximo não irá falar mal do teu próximo. Quem ama o teu próximo não vai, né, injuriar, caluniar. Quem ama o teu próximo não vai adulterar. Quem ama o teu próximo não vai furtar, não vai matar, não vai cobiçar o que é alheio. Então, meus irmãos, quem ama o teu próximo vive em obediência à própria palavra de Deus. Porque é o amor de Deus, é o amor de Jesus que tem que ter no nosso coração. Porque nós não podemos dizer que nós amamos ao Senhor apenas de lábios. Não, nós temos que dizer que nós amamos ao Senhor, amamos a Deus em verdade, em verdade. E dizer que ama a Deus em verdade, meus irmãos, é ter esta vida de temor a Deus. É uma vida de estar cada dia mais buscando ser fiel a Deus. Buscando ser fiel a Deus. Por mais que nós somos falhos, sim, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não somos dignos de nada,
Mas quando nós buscamos a Deus, quando nós nos arrependemos diariamente, Ele é justo e fiel para nos purificar de todos os nossos pecados. Jesus é o nosso advogado fiel, e é Jesus que perdoa os nossos pecados. É o sangue de Jesus que nos justifica, que nos rime dos nossos pecados, porque a nossa redenção está no sangue de Jesus. E aqui, meus irmãos, tem o seguinte: quem agrada ao mundo impossivelmente irá agradar a Deus, porque você não pode agradar ao mundo e agradar a Deus. Você tem que tomar uma posição: ou você agrada a Deus, ou você agrada ao mundo. E aqui, meus irmãos, quem leva uma vida distante dos caminhos de Deus é conduzido para a morte. É a palavra de Deus que fala isso. Então, quando você está distante de Deus, você é conduzido à morte. Você é conduzido à morte. Porque o nosso Deus é um Deus que dá vida, e vida em abundância. O nosso Deus é que dá a vida, aquilo que você precisa para viver nesta terra. É o Senhor Jesus que te dá. Porque nada vem de ti, é o Senhor Jesus que coloca nas tuas mãos, é o Senhor Jesus que faz você trilhar os caminhos certos, que leva você para alcançar a vida, porque a fonte da vida é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não existe outro caminho senão por Jesus. Porque quem crê em Jesus, guarda o conhecimento da palavra de Deus. E quem guarda os conhecimentos da palavra de Deus, vive para dar o quê? Bons frutos. Porque nós estamos aqui, meus irmãos, nesta terra, é para ser espelho de Jesus. Então, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, porque você tem que refletir Jesus na tua vida. E reflete Jesus na tua vida dando o quê? Bons frutos. Os frutos do Espírito Santo é ser bondoso, é ser longânimo, ser paciente, é ser misericordioso. Em vez de criticar o irmão, em vez de apedrejar o irmão, tem que ser piedoso, tem que ser misericordioso. Tem que ter domínio próprio, ou seja, dominar a tua carne, dominar o teu eu. Tem que ter mansidão. Não adianta você estar por aí irado, só, como é que se diz, cuspindo fumaça da boca. Porque Deus, Ele quer mansidão. Deus quer mansidão, Deus quer a bondade, Deus quer paz. Então aquele que alimenta a contenda não tem Deus. Que alimenta a contenda não tem Deus. Deus não está na vida desta pessoa. Mas aquele que semeia a paz, há a presença de Deus, há a presença de Jesus. E o amor tem que estar em nossos corações. O verdadeiro amor, que é o amor de Jesus, é o amor que não importa quem quer que seja. Você se compadece do sofrimento do irmão, você ajuda o irmão. Aquele irmão que está necessitado, você vai lá e abençoa o irmão. Aquele que está até mesmo chorando, sofrendo, você vai lá, leva uma palavra de conforto para aquele irmão. Esse é o verdadeiro amor, é o amor de Jesus. E assim você está cumprindo os mandamentos de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Amém? A palavra de Deus vai dizer em 1 João capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então veja, meus irmãos, que quem está no mundo, quem ama ao mundo, quem vive para o mundo, Deus não está presente. Deus não se faz presente na vida desta pessoa.
Porque, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo, não se pode amar ao mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. A palavra de Deus está dizendo, nós não podemos, nos apegar, nós não devemos estar voltados para o mundo e abandonar, desprezar os caminhos de Deus. Porque só é possível agradar a Deus quando você vive a Deus, quando você obedece à palavra do Senhor, quando você busca os caminhos de Deus. Amém? Amém. E nós temos que fazer isso porque é esta a vontade de Deus. Como já falei aqui nesta noite, os pensamentos de Deus a nosso respeito não é de condenação. Deus não quer levar ninguém aqui para o inferno. Deus quer, antes de tudo, a nossa salvação. Os pensamentos de Deus é de paz. Os pensamentos de Deus é de paz, é de amor. Deus quer cada um de nós. Deus não quer que nós venhamos estar preocupados com o nosso dia a dia, preocupados com o que há aqui nesta terra. Não. O que Deus quer de cada um de nós é a nossa alma, é o nosso coração. Porque não adianta a pessoa ter riquezas, porque a riqueza sem Deus é nada. A riqueza sem Deus é nada. Porque, meus irmãos, uma coisa é certa, e você até mesmo pode ver, até mesmo pelas pessoas que têm muito dinheiro, muitas delas são infelizes, muitas delas têm riquezas, podem ter tudo na vida, mas aqui na alma, no coração é vazio, sofre, tem depressão, quer se matar, faz coisas erradas. Então, meus irmãos, as riquezas não levam a Deus. Mas antes você ter uma vida pobre, mas com integridade perante o nosso Deus, vivendo a palavra do Senhor, obedecendo a Deus, mesmo na sua limitação, mesmo na sua fraqueza, mesmo nas suas falhas, mas Deus, Ele quer você do jeito que você é. Deus quer a tua sinceridade. Deus quer o teu coração verdadeiro. Deus, Ele quer a tua alma. E Deus jamais vai perder a tua alma, porque Jesus te ama e Jesus quer te salvar. Aleluia. Mas para isso nós temos que ter um coração voltado para Deus. Nós temos que ter um coração voltado para o Senhor. Porque se o seu coração estiver verdadeiramente em Deus, pode ter certeza, é o Espírito Santo que vai trabalhar, que vai agir na tua vida. Quando eu me recordo lá atrás quem eu era, e hoje me vejo hoje, eu vejo quantas coisas o Senhor mudou na minha vida. Quantas coisas o Senhor mudou na minha vida. Porque houve uma decisão no meu coração, quando eu decidi abandonar a vida de pecado para poder decidir viver os caminhos de Deus. E aí o Espírito Santo, ele foi tratando, ele foi transformando. Coisas que eu fazia no passado, já não faço mais. As coisas erradas, pecaminosas que eu fazia no passado, já não faço mais. E até vocês que tiveram essa oportunidade de aceitar Jesus recentemente, hoje vocês foram lavados, foram remidos, foram purificados. Não vai ser de um dia para outro a transformação. Mas agora é o Espírito Santo que vai agir na vida de cada um de vocês. É o Espírito Santo que vai dizer: filho, isso é errado. Não faça isso, porque isso é errado. É o Espírito Santo que vai dizer: filho, o caminho certo é este. Filho, faça isso, porque isso aqui é correto. Mas para isso também, vocês também têm que ler a palavra de Deus. Porque quando você conhece a palavra de Deus, é o Espírito Santo que vai te transformando. É o Espírito Santo que vai te convencendo. Amém? Então é o Espírito Santo que vai trabalhar ao seu favor. Não é você mais que vai agir por você. É o Espírito Santo que vai agir ao seu favor. É o Espírito Santo que vai colocar a palavra de Deus no teu coração. Amém? E aí quem vive na insensatez, quem vive numa vida de tolice, quem vive numa vida de perversidade, de língua, de lábios, esse está muito distante de Deus. E esse não vai ver a Deus. Porque, meus irmãos, Deus, Ele quer o quê? A tua sinceridade, a tua verdade para com o Senhor. Então aqui tem o seguinte: quem vive na insensatez, rejeitando o ensinamento do Senhor, ele se apressa com seus próprios pés. O que quer dizer isso?
Porque o tolo, aquele que não tem entendimento da palavra de Deus, ele vai agir com seus próprios pés. E a gente sabe que aquele que age com seus próprios pés, ele vai quebrar a cara, ele vai tropeçar, ele vai cair, e o tombo vai ser grande. Porque o insensato, ele não pensa como Deus pensa. O insensato, ele vai agir, como foi dito aqui, pelos seus próprios pés, pela sua própria força, pelo seu próprio intelecto. E muitos desses, meus irmãos, pode ter certeza, lá na frente, pode ser que, por breve momento, ele possa achar que está dando tudo certo, como diz, está triunfando, mas quando chega o momento, quando chega uma fase da vida, vem o vazio, vem a carência da alma, e ele vai chegar a concluir de que não existe outro caminho senão a Jesus. Se é que esta vida ainda reconhece a Jesus. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara. Só existe um único caminho, é Jesus. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então só Ele, só existe um caminho, meus irmãos. Só existe um caminho, que é Jesus. Amém? Então deixe Jesus chegar na tua vida. Deixe Jesus trabalhar na tua vida. Deixe a palavra de Deus ser gravada no teu coração. Porque você guardando o mandamento de Deus, você está guardando a tua alma. Para quando Deus cumprir com a missão da tua vida aqui na terra, te chamar para a glória, você está diante do Pai. Você está diante de Deus. Porque eu creio que ninguém aqui quer estar diante de Satanás. Não, ninguém quer. Todos nós queremos estar o quê? Diante de Deus, diante do trono de Deus, e glorificar a Deus. Viver, feliz, alegre, por toda a eternidade. Deixa de sofrer, porque já basta o sofrimento aqui na terra. Nós queremos ser felizes, alegres, triunfantes na glória do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Pai do Senhor. Obrigado, Jesus. Então a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 28, versículo 6: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Porque, meus irmãos, até a palavra de Deus fala, Jesus no Santo Evangelho deixou bem claro que dificilmente o rico chegará ao reino dos céus. Por quê? Porque o que há no coração do rico é o quê? As riquezas. Para eles, o Deus deles é a riqueza, é o dinheiro, é o poder. Então dificilmente o rico vai chegar no reino dos céus. Mas o pobre, que vive com integridade, que vive uma vida com Deus, esse sim alcançará o reino dos céus, o reino de Deus. Porque quem teme a Deus, quem obedece ao Senhor, quem agrada a Deus, pode ter certeza, grande é a colheita, porque você colherá o bem, você não colherá o mal, você só colherá bons frutos, você colherá o bem para a tua vida. Oh, glória. Então, por isso, meus irmãos, para o mundo, as riquezas atraem muitos amigos. Você vê que muitos desses ricos aí, nos churrascos, é cheio de amigos, Mas o pobre, ele é separado de amizades. Porque o pobre, ele vive para Deus e passa os dias da sua vida meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Porque, meus irmãos, o segredo para você viver aqui nesta terra é você meditar na palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, absorver os ensinamentos da palavra de Deus. Porque você, lendo a palavra de Deus, você está adquirindo a fé. Porque a palavra de Deus vai dizer, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quando você se dispõe a ler, a meditar na palavra de Deus, você está aumentando a sua fé. E se você aumenta a sua fé, o que é que te salva? É a graça. E a graça é o quê? A fé em Jesus. Então, se você se dispõe a ler, a meditar na palavra de Deus, você está alcançando a graça de Deus. E se você alcança a graça de Deus, você está guardando a tua alma, para que quando Deus te chamar, você padecer, você morrer aqui nesta terra, mas você vai viver a eternidade com Deus. Amém?
Então, por isso que essa palavra aqui é tão profunda, porque é melhor você, né, estar buscando a Deus, meditando na palavra de Deus, do que você ter riquezas, né, rodeados de amizades, mas que tudo é uma farsa, que tudo é mentira, e isso não leva a Deus, isso não vai levar a tua salvação. Amém? Amém. E aí diz aqui, quem tem entendimento da palavra de Deus ama a sua alma. Até porque a todo tempo quer morar no reino dos céus. Então, se você quer morar no reino dos céus, é porque você ama a tua alma. Se você quer morar no reino dos céus, é porque você ama a tua alma. E se você ama a tua alma, você vai buscar o quê? Conhecer a Deus. Porque você conhecendo a Deus, você está vivendo os caminhos do Senhor. Amém? Amém. E aí Provérbios 19:16 diz: o que guardar o mandamento, guardará a sua alma. Porém, o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Então, quem se desvia, quem despreza os caminhos de Deus, alcança a morte. Porque, meus irmãos, não há vida sem Deus. Não há vida sem Deus. Até porque, meus irmãos, o dono da vida é o Jesus. É o nosso Criador, é Ele que é o dono da nossa vida. Então, se você despreza a cruz, se você despreza Jesus, se você despreza Deus, foge dos caminhos de Deus, você padecerá, você morrerá. Não alcançará a vida eterna com o nosso Pai, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E aqui em Lucas 11, versículo 8, vai dizer: mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, bem-aventurados, felizes, os que ouvem a palavra de Deus e guardam. E nós temos que guardar na tábua do nosso coração. Porque quando nós guardamos a palavra de Deus na tábua do nosso coração, nós não pecamos. Nós não pecamos. Porque quando você guarda a palavra de Deus na tábua do teu coração, você vai viver a palavra de Deus. Porque você vai ler, vai meditar na palavra de Deus. E do tanto de você ler, você meditar, você vai guardar a palavra de Deus no teu coração. E você vai obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Por quê? Porque a palavra de Deus está no teu coração. Então, se ela chegou no teu coração, você não vai buscar os maus caminhos. Você não vai. Pode ter certeza. Você até pode querer ir para os maus caminhos, mas o Espírito Santo não vai deixar. Porque é Deus que chegou no teu coração. É Deus que chegou na tua alma. Amém? Então, medite na palavra de Deus, para que a palavra de Deus chegue no teu coração e assim você viva nos caminhos de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E Samuel, meus irmãos, Samuel ele cresceu em graça e aprendeu com o erro dos seus líderes. Mesmo ele crescendo em meio às influências dos filhos de Eli. Então Samuel, ele soube agradar a Deus, porque ele tinha tudo para viver nos caminhos errantes, ser influenciado, pelos filhos de Eli, do sacerdote Eli. E ali, meus irmãos, ele poderia viver uma vida de perversidade, mas Samuel, ele temeu a Deus. E por ele temer a Deus, ele foi alcançado pela graça de Deus. E ele cresceu no conhecimento da palavra de Deus. Em 1 Samuel 2, versículo 26 vai dizer: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Preste bem atenção aqui, porque esta palavra é profunda, ela é verdadeira. Você veja, aqui a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo que Samuel cresceu, agradando a quem? Agradando a Deus e também agradando aos homens. E a palavra de Deus, meus irmãos, quando você for lá em Colossenses 3, versículo 23, vai dizer o seguinte: que tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus, porque assim você está agradando a Deus e está agradando aos homens. Porque, meus irmãos, nesta vida, como disse, guarde o mandamento no teu coração. E qual é o mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Você tem que agradar primeiramente a quem? A Deus. E depois é o quê? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então você também tem que agradar o teu próximo. Você também tem que agradar o homem.
Por isso que Deus fala, tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus e não para o homem. Porque assim você vai estar agradando a Deus e vai estar agradando também ao teu próximo. Amém? Então você tem que crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Porque você fazendo isso, meus irmãos, você vai estar guardando o mandamento no teu coração. Você vai estar amando a Deus, acima de todas as coisas, agradando a Deus, e vai estar amando o teu próximo, agradando também o teu próximo. Porque o próximo, muitas das vezes, pode estar com o coração duro, ferido, e ele só quer um gesto de solidariedade, quer um gesto de compaixão, quer um gesto de amor. E muitas das vezes as pessoas rejeitam, muitas das vezes a pessoa joga pedra, muitas das vezes a pessoa prefere atirar a pedra, falar mal, quer criticar, quer colocar aquela pessoa para baixo. Mas basta apenas fazer um gesto de amor, um gesto de solidariedade. Às vezes não precisa nem de coisas materiais, apenas um abraço, apenas um abraço. Apenas um abraço ou uma palavra de conforto. Então, meus irmãos, fazendo isso, porque muitas das vezes até nós pode ter até um coração duro, mas se você colocar esta palavra em ação, você vai dizer, não, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. Porque se eu estou fazendo para Deus, eu também estou fazendo para o homem, eu também estou agradando ao homem. Então, é essa direção. É esta palavra que Deus está nos ensinando nesta noite. E para a gente finalizar, diz aqui em Lucas 2, versículo 40. E o menino Jesus crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Então Jesus, ele era fortalecido, o quê? No espírito. Então você tem que estar buscando a Deus, tem que estar orando ao Senhor, buscando a presença de Deus, para que assim você esteja fortalecido na onde? No Espírito, e que você passe a adquirir pelo Espírito Santo a sabedoria de Deus. Porque, meus irmãos, se você tem a presença de Deus, se você tem a presença do Espírito Santo, você não vai agir por você mesmo, você não vai agir pelo seu impulso, você não vai agir pela tua carne. Se você tem a presença de Deus, se você está fortalecido no Espírito, você vai agir na sabedoria, é na sabedoria de Deus, é na sabedoria que Deus vai te dar a direção, é na sabedoria de Deus que Deus vai fazer você tomar uma decisão, é na sabedoria de Deus que Deus vai fazer você caminhar na presença, nos caminhos que Deus traçou para a tua vida. É a sabedoria que vem de Deus. Porque o insensato, aquele que não conhece a Deus, ele vai viver o quê? Pela força do teu braço. Ele vai viver pelos teus próprios pés. E como já foi ministrado aqui, ele vai tropeçar. Mas aquele que busca Deus, aquele que tem uma vida de oração, uma vida de comunhão a Deus, age com sabedoria que vem de Deus. E aqui os testemunhos mostram muito bem isso. Porque se Deus operou milagres, se Deus fez grandes coisas na vida dos irmãos, é porque houve a presença de Deus e houve a sabedoria que Deus deu, porque a sabedoria de Deus deu a direção. Para hoje nós estamos aqui, hoje celebrando um ano dessa obra missionária, foi a sabedoria que veio de Deus. Porque foi Deus que deu a direção para nós chegarmos aqui. Amém? Então nós temos que estar fortalecidos no Espírito, buscando a presença de Deus, para que assim nós não viemos agir por nós mesmos, mas sim o Espírito Santo nos dando sabedoria, nos dando direção. Amém? E assim que cada um de nós venhamos nos diminuir e fazer com que Jesus cresça e superabunde em nossas vidas. Porque a palavra de Deus vai dizer em Colossenses 1, versículo 9, o seguinte: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Porque, meus irmãos, nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus. E o que quer dizer isso, irmão? Crescer na graça e no conhecimento de Deus é justamente esta palavra. Porque você cresce na graça de Deus
Pela fé. Porque o que é a graça? A graça é a fé em Jesus Cristo. E como é que você adquire a fé? Pela palavra de Deus. De você ouvir a palavra de Deus, você alimenta a tua fé. E se você alimenta a tua fé em Jesus Cristo, você alcança a graça, você alcança a misericórdia, você passa a agradar a Deus, porque o que está dentro de você é a palavra de Deus, é a palavra da salvação. E se a palavra de Deus está na tua vida, está cravada no teu coração, você vive os caminhos de Deus, você não vive os maus caminhos. E assim você tem também que crescer no conhecimento. Porque Jesus, como nós sabemos, Jesus é o verbo da vida. Jesus é o verbo da vida. Jesus é a própria palavra. Jesus é a própria palavra. Jesus é o verbo da vida. Porque desde o princípio era o verbo. E o verbo estava com quem? Com Jesus. Então, meus irmãos, nós temos que crescer na graça, que vem pela fé, e nós temos que crescer no conhecimento, porque você conhecendo a palavra de Deus, você está conhecendo a Jesus, e você conhecendo a Jesus, vivendo a Jesus, você alcança a salvação, você alcança o poder de Deus para a tua vida. Então, cresceis na graça e no conhecimento. Guarda a palavra de Deus, guarda os mandamentos e guarda a tua alma, que assim você vai arrebentar, assim você vai triunfar, assim você vai reinar junto com Jesus. Amém? Então eu agradeço essa rica oportunidade. Esta é a palavra da salvação em nome de Jesus. Receba.